E aí, pessoal, questão de número 18 do capítulo 6. Um bloco de 4,1 kg é empurrado sobre um piso pela aplicação de uma força horizontal constante de módulo de 40 newtons. A figura mostra a velocidade do bloco em função do tempo t, quando o bloco se desloca sobre o piso ao longo de um eixo x. A escala vertical do gráfico é definida por Vs igual a 5 metros por segundo. Qual é o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso? Então, nós temos aí a escala gráfica, onde você tem a velocidade em função do tempo. E aí nós temos ali o eixo da velocidade, onde o topo equivale a 5 metros por segundo. E você tem o tempo indo de 0 a 1 segundo. Então, a partir daqui, nós podemos definir a aceleração resultante do bloco, né? Do bloco que a gente vai analisar. Então, nós temos aí que a velocidade definida aí pelo gráfico em 1 segundo é de 5 metros por segundo. Então, analisando nessa situação, nós temos a força aplicada do bloco que está fazendo ele aumentar essa velocidade. Nós temos a força peso, nós temos a força normal e nós temos a força de atrito estático que atua no sentido contrário ao deslizamento desse bloco. Então, para que a gente saiba qual é a aceleração resultante, né, que ele parte do repouso e vai até 5 metros por segundo, nós temos que analisar aqui o nosso gráfico. Se você vê o eixo aí da inclinação, né, que descreve a evolução da velocidade em função do tempo, se você olhar ali, que como o nosso Vs ele equivale a 5 metros por segundo, então cada tracejado desse aqui, que são 10, equivale a meio metro por segundo. Então, o nosso gráfico ali, a nossa reta em laranja, parte do tempo igual a zero já com uma velocidade de 0,5 metros por segundo, né, que é a primeira linha pontilhada ali. E vai até 5 metros por segundo em 1 segundo. Então, significa que a aceleração média desse bloco vai ser velocidade final menos inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Aí é que a gente vai escolher aí quais são as posições finais e iniciais a partir do nosso gráfico. Então, escolhendo, né, a velocidade final, 5 metros, né, que é o nosso Vs, e a velocidade inicial, 0,5, né, que é o nosso começo ali do gráfico. Onde isso acontece em um intervalo de tempo de 1 segundo, né, que é de tempo inicial 0 e tempo final 1. Então, nós temos que a aceleração média aí do nosso bloco é de 4,5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo a nossa aceleração, agora vamos fazer as análises dos eixos, das composições, né, das componentes das forças que atuam sobre o nosso bloco. Então, para o nosso eixo Y, já que não há movimento nele, a gente já sabe, né, que a força resultante é nula e que o módulo da força peso vai ser igual à força normal. E, portanto, a nossa força de atrito, né, vai ser aí FK igual a μk vezes o peso. No eixo X, a gente tem aí a força aplicada menos a força de atrito cinético. Por que esse S está aí? Hein? De atrito cinético. Como nós temos uma aceleração, então a nossa força resultante não vai ser nula. Então nós temos aí massa vezes a aceleração, que é igual à força aplicada menos o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, né? Que é o que vale a nossa força de atrito. A gente quer esse coeficiente, então a gente vai dar um jeito de isolá-lo. A normal é igual ao peso, então a gente substitui, e aí a gente vai aí isolar o nosso coeficiente de atrito cinético para poder resolver o problema. Então, isolando, a gente sabe que ele depende da força aplicada menos massa vezes a aceleração resultante sobre o peso do próprio bloco. Substituindo esses valores, nós temos o seguinte, né? A força aplicada, 40 newtons, menos a massa do bloco, 4,1, vezes a aceleração resultante do sistema, 4,5 metros por segundo ao quadrado, sobre o peso do bloco.
que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, 4,1 quilos vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, isso vai nos dar aí um coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso de 0,54. Muito bem, pessoal. Essa questão, apesar de ser de nível 2, ela é bem simplesinha. A diferença que a gente tem que aí a mais, né? A diferença a mais é analisar a aceleração aí por meio do gráfico. Mas nada que seja assim tão absurdo, né? Ou tão difícil. Então, até a próxima questão e fiquem bem aí, curtam, compartilhem e até a próxima.